aula passada a gente fez a primeira, né? E aí eu deixei da segunda até a 5, se não me engano, para vocês tentarem fazer, certo? Na primeira, a gente encontrou aqui o valor do B, que foi raiz de 3, utilizando aqui a lei dos senos, né? B está para o seno de 60, assim como raiz de 2 está para o seno de 45. Aí vocês já receberam esse material no PDF, então eu apaguei a parte que a gente já tinha feito para fazer aqui a continuação, tá? Então aqui, como é que a gente vai continuar? A gente precisa determinar o C, utilizando no caso a lei dos cossenos, né? Se a gente for observar aqui esse ângulo, o que que a gente percebe? A soma dos 60 com 45 dá 105 graus, né? Então você percebe que falta 75 graus para completar aqui 180 graus, né? Então esse ângulo aqui é de 75 graus. Como nós não sabemos o cosseno de 75, né, fica inviável utilizar aqui a lei dos cossenos pensando nesse ângulo aqui oposto ao C. Então o que que eu disse para vocês, né, para quem lembra? Ou você vai utilizar o 60, né, ou vai utilizar o 45. No caso aqui eu vou escolher utilizar o 60, tá? Então lembrando que o 60 está oposto aqui ao B, que é raiz de 3, então vai ficar raiz de 3 ao quadrado igual os outros dois lados, né? Então C ao quadrado mais raiz de 2 ao quadrado menos 2 vezes C vezes raiz de 2 vezes o cosseno de 60, né? Cosseno de 60 graus. Aqui vai cancelar o expoente e tal, então fica 3 igual a C ao quadrado, aqui também vai cancelar, vai ficar só o 2, né? Menos 2 vezes C vezes raiz de 2 vezes o cosseno de 60, né? Lembrando que o cosseno de 60 é o seno de 30, né? Que é 1/2. Então, 1/2 aqui. Então, vamos continuar aqui as continhas. Então, o que vai acontecer agora? Aqui vai ficar 3 igual a C ao quadrado mais 2. Aqui eu posso cancelar esse 2 aqui com esse aqui, ó. Então, vai ficar simplesmente menos C raiz de 2, tá? Menos C raiz de 2. Então, eu tenho o seguinte aqui. C ao quadrado menos C raiz de 2 mais 2 igual a 3, né? Então, C ao quadrado menos C raiz de 2 mais 2 igual a 3. Vou trazer o 3 para cá negativo. Então, vai ficar C ao quadrado menos C raiz de 2 mais 2 menos 3 igual a 0. Organizando isso aqui, eu tenho uma equação de segundo grau. C ao quadrado menos raiz de 2, vou colocar aqui na frente para reconhecer o coeficiente do C, né? Então, posso escrever assim, o menos C raiz de 2. E aqui 2 menos 3 dá menos 1, né? Igual a 0. Então, aqui soma e produto, não acredito que seja um método bom para você tentar fazer, não. A ideia aqui é desenvolver o Bhaskara mesmo, tá? Então, delta, né? Vai ser B ao quadrado menos 4AC. Então, aqui vai ficar menos raiz de 2, né? É o Bzão ao quadrado, menos 4 vezes o A vale 1, né? Aqui. E o C vale menos 1. Então, aqui você vai ter o seguinte. Isso aqui vai ficar positivo, que está ao quadrado. Aqui vai cancelar o 2 com 2. O radical some, né? Vai ficar só o 2. Menos com menos é mais. 4 vezes 1, 4. Vezes 1 dá 4 de novo. Então, você tem 2 mais 4, que é 6. Então, esse aí é o delta, né? Então, vamos usar na forma de Bhaskara. Então, quem vai ser o C? Então, menos Bzão, mais ou menos raiz de delta, sobre 2Azão, né? Então, aqui vai ficar o seguinte. Você tem menos, quem é o Bzão? Menos raiz de 2, né? Vou colocar aqui menos raiz de 2. Aí vem mais ou menos raiz de delta, que deu 6, sobre 2 vezes o Azão, que é 1, né? Aqui a gente lê o sinal, então menos com menos é mais, então vai ficar raiz de 2, mais ou menos raiz de 6, sobre 2. O que a gente tem a fazer aqui é separar, né, os dois valores. Então aqui você vai ter o C', que vai ser raiz de 2 mais raiz de 6 sobre 2, até aqui nenhum problema, porque esse número aqui vai ser positivo, né, de fato. E o problema que dá é o C2', porque o C2' fica raiz de 2 menos raiz de 6 sobre 2. Esse número aqui, pessoal, é negativo, tá?
Eu tenho certeza que ele é negativo. Por que eu sei que ele é negativo? Porque a raiz de 6, obviamente, é maior do que a raiz de 2, né? Enquanto a raiz de 2 se situa entre 1 e 2, ela é aproximadamente 1,41, a raiz de 6 se situa entre quem? Entre 2 e 3, né? Por que eu sei que a raiz de 6 é maior que 2 e menor do que 3? Porque 2 ao quadrado dá 4, né? E 3 ao quadrado dá 9. Como o 6 está entre 4 e 9, né? Então, o raiz de 6 é 2, alguma coisa aqui, 2 ou 3, né? Certo? Então, eu tenho 1,41 menos 2, alguma coisa. Esse número aqui é maior, né? Estou tirando um número maior. Então, essa fração aqui dá um número negativo, tá? A gente sabe que o C é medido do lado de um triângulo. Então, o C não pode ser negativo, certo? Vou deixar essa observaçãozinha aqui do lado, tá? Então, o C só pode assumir esse valor aqui, raiz de 2 mais raiz de 6 sobre 2, tá? Então, eu vou deixar isso escrito. Portanto, o C é igual a raiz de 2 mais raiz de 6 sobre 2, certo? Então, essas são as medidas desconhecidas, né? Só faltava a gente determinar o C na primeira questão. Na primeira não, na segunda, né? Na terceira era bem simples determinar esse X aqui. Você tem aqui os ângulos e tem esse lado, né? Então, tem dois ângulos em um lado, foi a dica que eu dei para você utilizar a lei dos senos. Então, você diz que X está para o seno do ângulo oposto a ele aqui, ó, que é o 45, o seno de 45. Assim como, aí você vai olhar esse ângulo aqui, quem é que está oposto a ele agora, que é os 5 centímetros aqui. Então, 5 está para o seno de 30. Então, aí você tem o seguinte, x sobre, tem que lembrar quanto é o seno de 45, que é raiz de 2 sobre 2, igual a 5 sobre, lembrar quem é o seno de 30, que é 1/2. Aí eu dei a dica também que você pode aqui, nesse caso, cancelar esse 2 que está embaixo com esse 2 aqui, né? Para facilitar a tua vida. Ou então você pega a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, né? Em ambos os membros, depois multiplica em cruz. Então, esse vai ter o seguinte, x sobre raiz de 2 é igual a 5 sobre 1, né? Foi o que sobrou. E aí você multiplica em cruz, x vezes 1 é x, igual a 5 vezes raiz de 2. Eu falei que é muito importante também você ver a unidade. Tem unidade, então você tem a obrigação de colocar, tá? Centímetros, certo? Como ele não pede que use uma aproximação para raiz de 2, a gente pode parar aqui, tá? Então essa terceira era bem simples. Na quarta tinha um pouco de contexto, né? Ele diz o seguinte, na instalação das lâmpadas de uma praça de alimentação, a equipe necessitou calcular corretamente a distância entre duas delas, colocadas nos vértices B e C. Então tem aqui uma fontezinha aqui, né? Uma lâmpada aqui e outra bem aqui, nesse pontinho C aqui. Colocado nos vértices B e C do triângulo, segundo a figura, né? Tá aqui a figura. Assim, a distância D é, então ele quer saber essa distânciazinha aqui entre B e C. Dados, ó, tem umas coisas importantes aqui. O ângulo A é 120 graus, então esse ângulozinho aqui no vértice A é 120 graus. O ângulo no vértice B é 15, então esse ângulozinho aqui embaixo é 15 graus. Sempre que ele já te der os ângulos, pensa em determinar logo o terceiro para ver se facilita a tua vida, tá? 120 com 15 dá 135. Quanto é que tá faltando aí nessa soma para completar 180, né? Então, 5 para 10, 5 vai 1, 3, 4 para 8, 4. 1 para 1, nada. Então, tá faltando exatamente aqui 45 graus, né? Então, vai que esse ângulo seja um facilitador para nós, né? Então, deixa ele aí. E, além disso, é dado que o AB, né? O lado AB mede 40. Então, esse lado bem aqui, ó, mede 40 metros, essa distância aqui, tá? Então, o que ele quer saber? O D. Então, perceba o seguinte, o D está oposto ao 120 graus, e bem aqui eu tenho 40 está oposto ao 45 graus. Vai ser um problema calcular o seno de 120 graus? Não, né? E a gente vê a seguinte regrinha que eu falei lá passada. Seno de 180 menos alfa é igual, né? Isso aqui é igual ao seno de alfa. E esse alfa aí é um ângulo agudo, né? Maior que zero e menor que 90 graus. Então não tem nenhum problema. Por quê?
Porque seno de 120 graus, né? Seno de 120 graus vai ser o quê? Vai ser seno. Como é que a gente escreve 120 aqui? Aproveitando 180. 180 menos 60, né? Então, a regra diz que isso é igual ao seno de 60. Mas a gente sabe que o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, tá? Então, o que eu vou fazer em resumo? Vou aplicar a lei dos senos e vou ter que substituir o valor do seno de 120 graus, tá? E o do seno de 45. Então, lembrando, o 45 aqui ele está oposto a esse lado aqui, que é o AB, que é 40. Então, o que a gente diz? 40 está para o seno de 45, assim como a distância D, que é o lado AC, que é o lado BC, né, que a gente quer determinar, está para o seno do ângulo oposto, que é o 120 graus. Então, seno 120 graus. Ficaria inviável você tentar utilizar a lei dos cossenos, por quê? Porque pensa bem, para a lei dos cossenos, eu preciso ter dois lados em um ângulo, né? E aqui eu só tenho um lado que é o 40. Eu não conheço o lado AC, né? Se eu conhecesse o lado AC, a partir dos 120 graus, poderia até ser, né? Utilizar a lei dos cossenos aqui, tá? Mas não é o caso. Então, aqui implica o seguinte, ó. Então, você vai ter o seguinte aqui, 40 sobre, o que é o seno de 45? É raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, igual a D sobre o seno de 120 graus, que eu já mostrei aqui, que é raiz de 3 sobre 2. Né? Então, aqui, mesma ideia, ó. Eu vou cancelar esse 2 aqui com esse 2 aqui. Daí eu vou ter o seguinte, 40 sobre raiz de 2 igual a D sobre raiz de 3. Multiplica em cruz. Então, lembrando que aqui o D não vai para dentro do radical, né? Fica D raiz de 2 igual a 40 vezes a raiz de 3. A gente vai passar esse raiz de 2 que está multiplicando dividindo. Então, vai ficar D igual. Então, aqui vai ter 40 raiz de 3 sobre raiz de 2. Opa. Então, o que é que a gente viu? Coisas desse tipo aqui a gente tem que racionalizar, né? Como é que a gente racionaliza isso aqui? Multiplica o numerador e o denominador pelo radical do número que está embaixo. Então, por raiz de 2 e aqui por raiz de 2, tá? Então, aqui vai ficar o seguinte. 40, raiz de 3 vezes raiz de 2 dá raiz de 6, dividido por raiz de 2 vezes raiz de 2, que é raiz de 4. Porém, a raiz quadrada de 4, né, é 2. Aqui embaixo fica 2. Mas acontece que aqui é uma multiplicação e 40 é divisível por 2. Então, a gente divide, né? Portanto, a gente obtém que a distância D, né, é igual a quê? 40 por 2 é 20. Então, fica 20 raiz de 6. Certo? Como 40 aqui está dado em metros, né? Então, aqui eu vou botar a unidade, tá? Metros. Certo? 40 raiz de 6. Vamos olhar aqui o item. Então, 40 raiz de 6. Não tem nenhum item. Então aí tem algum erro, né? 40 não, 20. Eu tô com 40 na cabeça, não sei porquê. É 20 raiz de 6, né? Eu fiz a divisão aqui. Então, pessoal, é aqui o item A, tá? 20 raiz de 6. Certo? Bom, vamos ver a próxima aqui rapidinho. Essa era a última, né? Essa última era bem simples também, tá? Então, no triângulo ABC, os lados AC e BC medem 8 e 6 centímetros, respectivamente. E o ângulo A, né? O chapéuzinho aqui está no A, né? Então, o vértice do ângulo é aqui no A. Aqui o vértice do ângulo é 30 graus, o ângulo. Ele pergunta quanto vale o seno do ângulo B, né? Que eu chamei aqui de beta. Então, a ideia é seguir a lei dos senos, tá? O 30 está oposto ao 6 e o beta aqui está oposto ao 8. Então, 6 está para o seno de 30, assim como 8 está para o seno de beta. Seno de beta. Então, daqui você vai ter o seguinte, 6 sobre seno de 30, que é 1 meio, igual a 8 sobre seno de beta. Você utiliza esse negócio de pegar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda, se você quiser também, né?
você pode se situar nas proporções sempre na história, né? Multiplicar em cruz. Desde que você perceba que onde é que está o traço grande de fração, né? Aqui embaixo do 6 e aqui embaixo do 8. Então, como é que a gente multiplica isso aqui em cruz? É assim. 6 seno de beta, 6 seno de beta, igual a 1 meio, né? Isso aqui tudinho, vezes 8, ó. Então, 1 meio vezes 8. Pronto. Então, o que é que a gente faz agora? Então, daqui, a gente vai ter o seguinte. 6 seno de beta é igual. 8 vezes 1 é 8. A gente divide por 2. Então, vai dar 4. Esse 6 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, vai ficar seno de beta igual a 4 sextos, né? Porém, nós podemos melhorar esse resultado, né? Como é que nós podemos melhorar? Simplificando. Então, eu vou dividir aqui por 2, e aqui eu vou dividir aqui por 2, né? Portanto, a gente obtém seno de beta, 4 por 2 é 2, 6 por 2 é 3. 2 terços, tá? Então, se você parou aqui, está correto. Se você for tentar dividir, tá? Vai dar uma dízima periódica, certo? Ó, 2 dividido por 3. 2 é pouco, você tem que colocar um zero. 0 uma vírgula, que vai dar 6, né? 3 vezes 6, 18. 18 para 20 são 2, né? Aí você coloca o zero de novo, vai dar o mesmo quociente aqui, 6, 18 para 22. E assim vai, né? Então vai ficar 6, 6 é reticências aqui, tá? Então, se você escreve assim, coloca 0,666 reticências, também está correto. Ou você escreve assim, para representar a dízima periódica, 0,6. Não simples assim, porque senão isso aqui a pessoa vai pensar que é 6 décimos, né? Então, para representar a dízima, você tem que colocar aqui uma barrinha em cima do 6, que é para indicar que isso aqui é o período da dízima. Como assim um período? Por exemplo, 0,23, 23, 23 reticências. Isso aqui é uma dízima periódica, né? Como é que eu poderia representar isso aqui utilizando a barra? 0,23, aí bota uma barrinha em cima do 23, que é para dizer que o 23 é o período que está repetindo. 23, 23, 23. Certo? Então a ideia é isso aí, tá? Se você escrever aproximadamente 0,66, aí você já tem que usar esse sinal aqui, né? Aproximadamente 0,66. Certo? Essa daí foi a quinta, tá? E aí eu vou passar para o tema da aula de hoje e vou mandar isso aqui para vocês depois, tá? Daqui para mais tarde eu mando essa correção junto com o material da aula de hoje. Então, vamos ver aqui. A aula de hoje vai ser isso aqui mesmo. Então, hoje, ó, o que a gente vai estudar, tá? Essas anotações eram para ter ficado minimizado, mas tem nada não. Eu vou falar hoje sobre o ângulo central, o ângulo escrito, tá? Ângulos na circunferência. A gente vai ver aqui a teoria de cordas, tá? Como é que a gente pode calcular algumas cordas a partir de dados algumas medidas, certo? Então, basicamente vai ser isso, tá? Que eu quero falar com vocês hoje aqui, tá? Então, para vocês entenderem o que eu vou fazer lá na frente, primeiro eu preciso de alguns conceitos básicos que eu tenho que falar, tenho que apresentar. Que é o ângulo central e o ângulo inscrito. O que é o ângulo central, né? Então, o ângulo central, ele vai possuir vértice no centro, aqui o vértice aqui, ó, no centro da circunferência, tá? Então, por isso chamado de ângulo central, tá? Vamos dizer que esse ângulo central aqui tem medida alfa em graus, por exemplo, tá? Então, o vértice do ângulo, o outro ângulo, né, que é o inscrito. O vértice do ângulo inscrito pertence à circunferência. Então, como é que eu posso construir um ângulo inscrito aqui nesse negócio, né? O vértice dele tem que ser um ponto aqui, ó, sobre a circunferência. Então, eu vou desenhar aqui, ó. Vou puxar aqui uma retazinha para cá, mais ou menos. E desse pontinho aqui, eu vou puxar aqui outra retinha para cá. Então, o que que acontece aí? Esse ângulozinho aqui do cantinho, que eu vou chamar ele de beta, tá? É um exemplo de ângulo inscrito. O vértice dele pertence à circunferência, tá? Qualquer ângulo que eu fizer que tiver um vértice aqui em cima da circunferência, ele é um ângulo inscrito, tá? E o alfa, como eu já falei, é um ângulo central. Então, existe uma relação muito importante
entre esses dois caras aqui, entre o beta e o alfa. O beta sempre vai ser a metade do alfa, tá? E a gente pode mostrar isso facilmente. Então, a segunda observação, a segunda notinha que eu coloquei aqui foi isso. Ó, o ângulo inscrito em média em graus, metade da medida do ângulo central correspondente, claro. Tá? Como é que a gente pode mostrar que isso vale? Tá? O que eu tenho que fazer? Por enquanto aqui eu vou apagar o beta e o alfa, tá? Porque eu vou ter que fazer um traçado aqui na figura, certo? O que eu vou fazer nessa figura aí, de tão importante assim? É o seguinte. Eu vou aqui traçar o diâmetro que passa por esse pontinho aqui, que era o vértice do beta, né? E pelo centro, claro. Claro que se é um diâmetro, tem que passar pelo centro. Eu vou traçar esse diâmetro aqui, ó. Espero que a minha mão deixe, né, eu fazer. Pronto, deu certo. Então, o que que acontece? Na hora que a gente faz isso, ó, daqui para cá é um raio. Então, aqui, essa medidazinha aqui é igual a essa medidazinha aqui, do centro para cá. Agora, note, aqui em verde, ó, eu tenho um raio e aqui em verde também tem um raio. Então, essa medida aqui também é igual. Agora, eu peço que vocês prestem atenção nesse triângulozinho superior aqui, ó. Esse triângulozinho superior aqui, tá? Ele é um triângulo o quê? Isósceles, porque esse lado aqui tem a mesma medida desse, tá? O que que vai acontecer agora? Eu vou chamar esse ângulozinho do cantinho aqui, ó, até a linhazinha amarela, eu vou chamar ele de Azinho, tá? Consequentemente, esse ângulozinho aqui também vai ser Azinho, né? Porque a gente já viu que o triângulo, ele é isósceles. Esse lado tem a mesma medida desse. Agora, tem como eu determinar em função do Azinho aqui, esse ângulozinho de fora aqui, ó. Esse ângulozinho de fora aqui. Esse ângulozinho de fora aqui, ele é externo em relação a esse triângulo aqui. E o que a gente sabe do ângulo externo? O ângulo externo, ele é a soma dos internos não adjacentes a ele, né? Então, A mais A vale 2A. Só para deixar bem explicada essa questão do ângulo externo, eu vou dar um exemplo numérico aqui, tá? Digamos que tu tem um triângulo, tá? Eu vou colocar aqui o triângulo assim, nessa posição aqui. Vou fazer um triângulo aqui. E aqui eu vou colocar duas medidas aqui em graus, tá? Então vamos dizer que aqui é 30 graus, sei lá. E que aqui é 40 graus. Esse aqui é o ângulo externo. Ele é a soma desses dois, ó. 30 mais 40, 70. Por que isso acontece? Você pode ver que aqui é 70 graus de outra maneira. Você tem que lembrar que a soma dos ângulos internos de todo o triângulo é 180 graus. Se eu tenho 30 mais 40, eu já tenho o quê? 70 graus, né? Aí eu vou olhar quanto é que falta para chegar em 180 graus. Quanto é que falta aqui, né? 110. Então, esse cara aqui, ó, mede 110 graus. Como eu sei que o ângulo todo é um ângulo de meia volta, esse ângulo todinho aqui, ó. Esse ângulo todinho aqui, tá? Até a linhazinha azul aqui. Deixa eu ver se eu prolongo aqui a linha. Até essa linhazinha azul aí, tá? Ele é um ângulo de meia volta. Um ângulo de meia volta mede quanto? 180 graus. Se aqui já é 110, aqui do lado só pode ser 70, tá? Então, essa é uma maneira de você concluir que esse cara aqui tem que ser 70 graus, tá? Você obtém o vizinho dele, depois completa 180. Ou então, como eu falei no começo, o ângulo externo é a soma dos internos não adjacentes a ele. Adjacente quer dizer vizinho, né? Não adjacente quer dizer que não é vizinho. Quem é o ângulo interno aqui que é adjacente do 70? É esse aqui, 110, porque ele é vizinho, ele está do lado do 70. Quem são os não adjacentes? O 30 e o 40, tá? Então, a ideia é isso aí, a gente precisa disso para fazer aqui a demonstração. Então, A mais A, 2A. Agora, o que que acontece? Eu vou chamar esse ângulozinho aqui, de baixo aqui, de B, tá? Ó, esse ângulozinho aqui vai ser o Bzinho. Mas aqui embaixo acontece uma situação parecida com a de cima, porque aqui é raio e aqui também é raio, ó. Então, de novo, aqui embaixo eu tenho um triângulo isósceles. Logo, se aqui é Bzinho, aqui no cantinho, ó, esse ângulozinho aqui, ó, também é Bzinho, tá? E esse aqui, ó, esse aqui de fora, ele é externo em relação a esse triângulozinho de baixo aqui. Então, o ângulo externo é a soma dos internos não adjacentes. B mais B é 2B. 2B, tá? Então, tá praticamente concluída a demonstração que vai ser metade. Por quê? Porque preste atenção. Enquanto que esse ângulo todo aqui, ó,
eu estou fazendo aqui de branco, esse ângulo todo aqui, ele é A mais B? Então, ele é A mais B. O que que acontece com esse ângulo todinho aqui, ó? Esse ângulo todo aqui central. Esse ângulo central todinho aqui, ele vai ser 2A mais 2B, né? 2A mais 2B. Só que aqui a gente consegue colocar o 2 em evidência, né? Aí vai ficar 2 que multiplica A mais B. Ou seja, esse ângulo central é o dobro desse, ó, que é A mais B. Onde o A mais B eu tinha chamado ele de beta, né? E esse aqui eu tinha chamado ele de alfa. Portanto, o alfa é igual a 2 beta, tá? Então, isso aqui vai ser muito importante para o nosso estudo, tá? O ângulo central é sempre o dobro do ângulo inscrito correspondente. Que significa dizer que esse aqui é metade, que a gente pode passar o 2 para cá dividindo. Dizer isso aqui quer dizer que beta é igual a alfa sobre 2, que é o que está escrito aqui, ó. O ângulo inscrito mede em graus metade da medida do ângulo central, tá? Correspondente, claro. Certo? Bom, mas por que eu vou precisar disso aí, né? Vamos para o próximo item aqui. Então, eu vou precisar disso, né, para fazer a seguinte afirmação. Os ângulos inscritos que geram um mesmo arco são congruentes. Então, percebe essa situação aqui, ó. Aqui eu tenho esse ângulo inscrito aqui, ó, tá? Que tem o vértice aqui em cima da circunferência amarela. E aqui eu tenho esse ângulo inscrito aqui, tem esse vérticezinho aqui, ó, também em cima da circunferência amarela. Esses dois caras aqui vão ser iguais. Se eu chamar esse aqui de alfa e esse aqui de teta, tá? Há um resultado que garante que o alfa é igual a teta. E onde é que entra essa história de eles gerarem o mesmo arco? Eles estão gerando esse arcozinho vermelho aqui, ó. Perceba que esses lados brancos aqui, ó, estão batendo aqui, ó, nesse pontinho aqui, nesse, gerando esse arcozinho vermelho. E esses segmentos em azul aqui, ó, esse aqui, que são os lados do teta, né? São os lados do ângulo teta, estão batendo aqui também, nesse ponto e nesse, né? Eles estão gerando esse mesmo arco vermelho aqui, tá? Em consequência do que a gente viu anteriormente, eles vão ser iguais. É claro que eles vão ser iguais. Por quê? Porque ambos vão ser correspondentes ao mesmo arco. E a esse arco aqui, né? A gente pode pegar aqui o centro da circunferência e aí construir aqui, ó, um ângulo central correspondente a esse arco vermelho aqui. Esse ângulo central, tá? Que vai ter o vérticezinho dele bem aqui, ó, vai ser o mesmo ângulo central para os dois, né? Os dois, o alfa e o teta, correspondem a esse mesmo ângulo central aqui, tá? Que eu poderia chamar de beta, por exemplo. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que o alfa é metade de beta, se eu chamar isso aqui de beta, tá? Então, alfa é beta sobre 2. Mas o teta aqui está correspondendo, está mirando no mesmo arco. Então, o teta aqui, ele também vai ser o central sobre 2, né? Metade do central, beta sobre 2. Então, daqui, ó, como o alfa é igual a beta sobre 2 e o teta também é igual a beta sobre 2, eles só podem ser iguais. Portanto, o alfa é igual a teta. Tá certo? Então, isso vai ser muito importante o próximo passo que eu vou falar, que é aqui das cordas, tá? Mas antes de eu chegar nessa parte aí, tá? Vou colocar um pouco mais de dinamismo aqui nas coisas para vocês verem que eu estou mostrando de uma maneira mais ilustrativa. Então, preste atenção aqui, ó, nessa figura. Tem aqui a circunferência, tem um ângulo central alfa aqui, ó. Quanto é que tá marcando esse ângulo central aqui, ó? 54,86 graus, né? Olha quanto é o beta que tá aqui, ó. 27,43 graus, metade do central. Tá bom? Metade do central, certo? Então, não importa para onde eu movimente o ponto D, que é o vértice dele, ó, a medida do beta, ela permanece inalterada, sempre metade do central, ó. Tá, ó, sempre vai ser metade do central. Obviamente, se eu mexer com o alfa, o beta vai se alterar, né? Então, se eu movimentar aqui o arco, ó, e alterar o alfa, vai alterar o beta, mas sempre obedecendo naquela lei, né? Ele sempre vai ser metade do central, não importa o valor do central, ó. Ele sempre vai ser metade, ó. 104,24 graus, quanto é metade, ó? 52,12 graus, certo? Então, a ideia é bem simples, né? Quando você enxerga que é a movimentação. Se o alfa alterar, ele também altera, mas ele é sempre metade. Se eu não alterar o alfa e mover aqui para qualquer ponto aqui, sobre a circunferência aqui, tá? Então, ele não se altera e ele é metade do central, tá?
que acontece quando eu tenho dois ângulos inscritos correspondentes ao mesmo central? Que é a situação 2. Então, ângulos inscritos congruentes, ó. O que vai acontecer? Então, ó, essa situação aqui, ó, tá? Então, o que acontece? O central aqui é 45,82, um inscrito é metade, ó, e o outro é metade. Esse cara aqui, ó, tá? Ele tem medida igual que esse aqui. Então, perceba que eles estão mirando esse mesmo arco BC aqui, ó. Eles vão ser iguais à metade do central correspondente. Se eu alterar aqui o arco, abrir mais o ângulo central, olha quanto é o central, 70,7. Aqui vai ser metade, aqui vai ser metade, eles são iguais, tá? Então, o que você observa? Eu posso até tirar o central aqui. O que você observa? Ângulos inscritos que geram o mesmo arco, tá? Eles sempre vão ser congruentes, vão ter a mesma medida, certo? Então, sempre vai ter a mesma medida. Se eu alterar aqui o arco, eles se alteram, mas se alteram continuando iguais, ó, 22,53, 22,53, tá? Eu vou só voltar aqui na figura anterior, porque tem uma posição que ela é muito importante também, que eu não posso deixar de falar, que é a seguinte, eu vou colocar aqui os eixos, e eu vou tentar fazer aqui um arco correspondente a 90 graus, tá? Eu vou colocar aqui sobre o 10, eu vou colocar sobre o 10, tá? Então, o que você percebe? 90, metade, ó, 45. Mas eu ainda não estou interessado nisso, eu estou interessado num arco de meia volta. Então, eu vou colocar o C aqui sobre o menos 10, tá? Para a gente observar o que acontece. Então, perceba o seguinte, vou tirar aqui os eixos. Ó, o arco central, né, o ângulo central corresponde a meia volta, ó, 180 graus. Observa que ângulo foi formado aqui no vértice D, ó, 90 graus, metade de 180. Então, isso é uma propriedade muito importante, tá? Essa propriedade diz o seguinte, toda vez que eu tenho um triângulo, tá? Inscrito num semicírculo, tá? Na metade de um círculo, ou seja, toda vez que eu tenho um triângulo que tem um lado dele como sendo um diâmetro da circunferência, ele vai ser um triângulo retângulo, tá? Ele vai ser um triângulo retângulo. Quer dizer, eu posso mover o D aqui, ó, para qualquer posição aqui, ó, e esse ângulo aqui continua um ângulo reto, sempre, ó, sempre um ângulo de 90 graus, tá? Então, para ilustrar mais ainda aqui, vou ativar aqui uma construção que eu já tinha feito, ó, semicírculo, ponto G ali, aqui, um lado do triângulo, aqui vai ser o outro, mas primeiro eu quero colocar aqui o diâmetro, tá? E eu vou colocar aqui os dois lados aqui no vértice G. No que acontece? O que é importante desse polígono aí, desse triângulo? Ele vai ser um triângulo retângulo sempre, ó. Sempre que eu tiver um triângulo, né, dentro de uma circunferência, e um lado dele for o diâmetro da circunferência, ele vai ser um triângulo retângulo. Tá, ó, então tá aqui, certo? Então, isso aqui é uma coisa muito importante, que não é difícil aparecer em questões de vestibular, de Enem, concurso, tá certo? É bom vocês terem essa noção aqui. Consequência da relação entre o ângulo central e o ângulo escrito. O ângulo escrito sempre é metade do central, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu ia falar aqui, antes de eu voltar para lá. Pronto, era isso mesmo. Então, vamos aqui. Então, embasado nessa teoria aí, vai surgir a teoria aqui das cordas na circunferência, tá? Então, aqui a gente vai trabalhar a chamada potência de ponto, que é uma relação entre as medidas das cordas aqui. Se essa medida é A e essa medida é B. Se essa medida daqui para cá é C e essa daqui para cá é D, existe uma relação entre elas, tá? A gente vai mostrar aqui A vezes B é igual a C vezes D, tá? A gente vai demonstrar que isso aqui vai, certo? Para demonstrar isso aqui, a gente vai tomar por base aquele fato dos ângulos inscritos congruentes, tá? E vai tomar por base também a semelhança de triângulos, que é uma coisa que a gente já estudou, tá? Então, primeiramente, o que a gente vai notar aqui de interessante, ó? Eu peço que vocês observem esse arco aqui de baixo, ó, tá? Poderia até colocar aqui outra cor, colocar aqui em vermelho. Então, observe esse arco aqui, ó, que eu estou riscando aqui. Até esse pontinho bem aqui. Esse arco aqui, tá? Ele é gerado por um ângulo inscrito. Para saber qual ângulo inscrito, primeiramente, eu tenho que completar a figura. O que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui um segmento aqui,
ligando esse pontinho aqui a esse, tá? Ó. Então, esse ângulo escrito aqui, ó, formado pela linha amarela e a linha branca, eu vou dar um nome para ele, eu vou chamar ele de alfa, tá? Alfa. E aí, o que que acontece? Eu vou usar esse raciocínio de novo e eu vou ligar esse pontinho aqui, ó, à outra extremidade do arco. Então, eu vou ligar aqui, ó. Então, o que que acontece? Esse aqui é o outro ângulo escrito que está gerando esse arco também, ó. Logo, como eles são iguais, se esse aqui é alfa, esse aqui também vai ser alfa, tá? Mas antes eu tenho que ativar aqui a caneta. Então, aqui é alfa também, tá? Eles dois estão gerando esse mesmo arco aqui. Então, alfa e alfa. O que que acontece? Nessa situação, a gente tem triângulos semelhantes. Esse triângulo aqui é semelhante a esse. Por quê? Porque vocês já sabem que aqui no meio eu tenho uma situação OPV. O que é uma situação OPV? Ângulos opostos pelo vértice. E a gente sabe que ângulos opostos pelo vértice são iguais. Então, posso chamar isso aqui de θ, posso chamar isso aqui de θ. Consequentemente, como a soma dos ângulos internos em qualquer triângulo é constante, igual a 180 graus, o terceiro ângulo de cada um vai ser igual. Então, esse aqui vai ser beta e esse aqui também vai ser beta. Tá? Uma outra forma de concluir isso, que aqui é beta e aqui é beta, é você olhar esse arco aqui de cima. Deixa eu ver se eu coloco aqui outra cor para diferenciar. Esse arco aqui, ó. Eu estou riscando aqui de verde, ó. Esse arco aqui, ele é gerado por esse ângulo aqui, que tem um lado branco e esse lado aqui amarelo. E ele também é gerado por esse ângulo aqui, ó, que tem um lado branco e esse lado aqui amarelo, ó. Ou seja, esse ângulo aqui, ó, e esse ângulo aqui. Então, não tem para onde correr, tá? A teoria está toda correta. Se você não concluísse por esse arco, você concluiria por quê? Ah, já tem um ângulo alfa e o θ aqui, que é o OPV, então o terceiro tem que ser igual, não tem para onde correr. Então, aqui é beta e aqui é beta. Então, aí, pessoal, a gente já tem a nossa semelhança de triângulos. O que resta agora é a gente montar a proporção, né? Vocês sabem que, quando a gente estudou muito isso, fez muitas questões relativas a isso, quando a gente tem uma semelhança de triângulo, a gente consegue montar uma proporção entre os lados aqui dos triângulos, né? O θ, ele não vai ser tão interessante para nós, porque ele está oposto aqui a uma medida desconhecida que a gente não quer saber. E essa daqui. O que vai ser importante para nós é o alfa e o beta, tá? Então, por isso que eu vou olhar só para o alfa e o beta. Então, nota o seguinte. Nesse triângulo aqui da esquerda, o alfa está oposto ao C. Já nesse triângulo aqui da direita, o alfa está na frente de quem? Ó? Do B. Então, C está para B. C, deixa eu ajeitar esse C aqui. C está para B. Assim como. Agora vamos olhar o beta. Então, presta atenção no beta aqui, ó. Nesse triângulo aqui da esquerda, o beta, ele está oposto a quem? Ao A. Já no triângulo aqui da direita, ó, o beta está oposto a quem? Ao D. Então, eu vou dizer que A está para D. Então, vocês querem. A está para D. Pronto, não tem mais o que fazer aqui, não. Aqui é multiplicar em cruz a proporção. Portanto, a gente acaba de demonstrar, né, que A vezes B é igual a medida C vezes a medida D, tá? Então, está provada aqui a relação utilizando semelhança de triângulos. Mais uma vez frisando, de onde é que vem a semelhança? Do fato de ângulos inscritos que geram o mesmo arco serem congruentes, tá? Então, esse é o primeiro caso. Eu deixei aqui uma aplicaçãozinha numérica. Então, tem essas codas aqui, ó. Essa medida aqui é 6, isso aqui é 9. Daqui para cá é x e daqui para cá é 2x, tá? Outra coisa que é importante a gente falar é que as cordas não necessariamente precisam passar no centro da circunferência, tá? Pode ser cordas quaisquer interiores aqui à circunferência. Não precisa passar no centro dela, tá? Então, utilizando a relação diretamente, como é que vai ficar isso aqui? Vai ficar o seguinte, ó. 6 vezes 9, 6 vezes 9 é igual a x vezes 2x. X vezes 2x. 2x vezes x vai ficar 2x ao quadrado, né? Então, vai ficar 2x ao quadrado. 6 vezes 9, 54. Então, x ao quadrado é igual, multiplicando, passa dividindo. 54 dividido por 2. X ao quadrado é igual. 54 por 2 dá 27.
Daqui você extrai a raiz quadrada, né? Vocês já sabem. Aí já sabe que o 27, quando o fator é 3 à terceira, né? Aí você quebra aqui a potência, que aqui é 2, né? Em 3 ao quadrado vezes 3. Aqui você cancela aqui esse 2 com esse, o 3 sai, esse 3 fica. Portanto, o resultado é x igual a 3 raiz de 3, tá? Esse aqui é o valor da medida x, desse pedacinho dessa corda aqui. Se ele quiser a corda completa, é só somar, né? X mais 2x é 3x, 3 vezes 3, 9, ficaria 9 raiz de 3. E essa corda aqui completa vai medir 6 mais 9, que é 15, tá? Vamos para o próximo aqui. Antes de eu falar dessa situação aqui, em que o ponto de encontro, tá, das cordas, ele é exterior à circunferência, eu preciso de um fato aqui, que eu tenho que falar para vocês, tá? Uma propriedade muito importante, que é o seguinte. Um segmento partindo do centro de uma circunferência e que é perpendicular a uma corda, interceptará esta corda em seu ponto médio, tá bom? O que isso aqui significa, ó? Se eu tiver um segmento, tá? Se eu tiver um segmento que ele parta aqui do centro da circunferência e intercepte essa corda azul que tá aí, tá? Formando aqui ângulo de 90 graus, ou seja, ele sendo perpendicular, tá? Se esse cara aí for perpendicular à corda, se aqui for 90 graus, ele intercepta exatamente no ponto médio, quer dizer que essa distânciazinha aqui é igual a essa, tá? Isso é uma propriedade muito importante, tá? Por que que isso acontece? Por que que eu garanto isso? Pelo seguinte, se eu ligar do centro a esse ponto aqui, com a extremidade da circunferência, eu tenho um raio, né? Então, eu vou ligar daqui para cá, tá? É claro que eu vou tentar ligar em linha reta, né? Para não ficar horrível o desenho. Então, eu vou ligar aqui, ó. Então, aqui eu tenho um raio. Um raio, não é raiva não, meu filho, é um raio. Enfim, pronto. Agora eu vou traçar aqui o outro raio, ligando daqui para cá, ó. Então, eu vou ligar daqui até essa extremidade aqui. Então, o que que você percebe aí? Eu gerei uma situação onde eu tenho dois triângulos congruentes. Esse aqui do lado esquerdo e esse aqui do lado direito. É claro que você pode dizer assim, ah, professor, o triângulo grande ele é isósceles, né? É, tem isso também, tá? Mas para nós aqui, basta observar o seguinte, aqui é raio e aqui também é raio. Essas medidas aqui são iguais. Então, observe que essa linha vermelha é um cateto comum dos dois triângulos. Se eu chamasse essa medida aqui de x e essa de y, e aqui de z, então, nesse lado esquerdo, pelo teorema de Pitágoras, eu teria x ao quadrado mais z ao quadrado igual a r ao quadrado. Mas se eu aplicar o teorema de Pitágoras do lado direito, o que que eu tenho? Y ao quadrado mais z ao quadrado é igual a r ao quadrado. Ou seja, essa soma é igual a r ao quadrado e essa soma também é igual a r ao quadrado, tá? Então, consequentemente, essa soma tem que ser igual a essa. Ou seja, x ao quadrado mais z ao quadrado tem que ser igual a y ao quadrado mais z ao quadrado. O que você observa aqui nessa igualdade? Tem alguma coisa aqui que dá para cancelar, né? Então, a gente pode cancelar aqui o z ao quadrado com esse z ao quadrado. Aí, o que sobra, então, nessa situação? Sobra que x ao quadrado deve ser igual a y ao quadrado. X ao quadrado deve ser igual a y ao quadrado. Como x e y não podem ser números positivos, né? Eu tenho garantido, ou não podem ser positivos, não pode ser números negativos, né? Porque eles são medidas de segmentos. E o quadrado de x é igual ao quadrado de y, então isso garante que o x tem que ser igual a y, né? Você pode garantir extraindo a raiz quadrada aqui, cortando, então você chega que x é igual a y. Ou seja, esse pontinho aqui, ó, de fato ele é ponto médio da corda. Essa distância x é igual a essa distância daqui para cá, tá? Então, os triângulos aqui, eles são congruentes. Você pode obter a congruência sem usar Pitágoras, observando o fato do triângulo grandão aqui ser isósceles, né? Esse ângulo aqui vai ser alfa, e esse aqui vai ser alfa também, né? Aqui é 90 e aqui é 90, então aqui vai ser beta, e aqui também vai ser beta. Então, um caso de congruência que você pode utilizar é o caso lado, ângulo e lado, né? Ó, caso lado, ângulo, lado. Isso aqui é um caso de congruência de triângulos, tá? Qual é o lado? R, ângulo beta e o lado Z. Ó, lado R
ângulo beta, lado Z. Então, eles podem ser congruentes também por lado, ângulo, lado, tá? Se você quiser fazer de uma maneira mais curta, você faz assim, né? Justifica a congruência assim. Ou você pode justificar a congruência dos triângulos utilizando aqui o teorema de Pitágoras, que vai ser lado, 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 né? Nesse caso aqui, vai ser uma congruência lado, 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 que vai ser R, Z e X, e aqui também vai ser R, Z e X, né? Já que o Y, a gente acabou de mostrar que o Y é igual ao X, tá? Então, utilizando esse fato aqui, esse fato vai ser muito importante para o próximo tópico aqui, que é o segundo caso que pode acontecer, né? Você tem uma corda aqui, tem outra corda aqui, e o que que acontece? Você tem duas retas secantes à circunferência. O que que significa essa palavra aqui, secantes? Quer dizer que elas cortam a circunferência em dois pontos, ó. Essa reta branca aqui corta a circunferência nesse ponto e nesse, e essa reta branca aqui corta a circunferência nesse ponto e nesse, ó. Então, secante significa isso, tá? Retas secantes. E essas retas se cruzam num pontinho aqui, que posso chamar de P, por exemplo, tá? Então, o que que vai ser importante aí a gente fazer? Então, se eu chamar aqui de P, aqui de A, esse ponto aqui e esse ponto aqui de B, e se eu chamar esse pontinho aqui de interseção de C e esse pontinho aqui de D, tem uma propriedade muito importante aí. E a propriedade é o seguinte, a medida PA vezes PB vai ser igual à medida PC vezes PD, né? Todo o segmento, tá? Então, nosso objetivo agora é fazer uma demonstração disso aqui, tá? Utilizando aqueles fatos anteriores ali que a gente viu, tá? Mostrar que essa propriedade vale depois fazer aplicações. Então, o que que vai acontecer agora? Nessa situação aí, eu vou fazer o seguinte. Eu vou traçar aqui segmentos a partir do centro da circunferência perpendiculares aqui a essas cordas, tá? Então, vamos lá. Eu vou traçar aqui por esse centro da circunferência aqui uma perpendicular, aqui, ó, um segmento perpendicular aqui pelo centro. E também vou traçar daqui um segmento perpendicular aqui à outra corda, tá? Então, preste bastante atenção. Como é perpendicular, então o que que acontece? Aqui é 90 graus e aqui é 90 graus. Mas a gente acabou de ver na propriedade anterior que quando isso acontece, quando ele cruzar aqui a nossa corda, ele vai cruzar no ponto médio, tá? Então, aqui, essa medidazinha vai ser, eu vou chamar ela de A, e essa medida daqui para cá eu vou chamar de A. Como na fórmula aparece o PA, eu vou dar um nome para o PA, eu vou chamar o PA de X, tá? Vou chamar o PA de X. Aqui embaixo vai acontecer algo parecido aqui em cima, né? Então, cruzou aqui, ponto médio. Então, essa medida daqui para cá vai ser B, essa medida daqui para cá, até o C, eu vou chamar de B. E como o PC aparece aqui na fórmula, eu vou precisar dele, eu vou dar um nome para o PC. Então, eu vou chamar o PC de Y, tá? Então, vamos lá. Fora isso, o que que a gente pode construir a mais aqui? Preste bastante atenção. Eu vou ligar aqui o centro da circunferência até o ponto P aqui, tá? Eu vou traçar uma retazinha aqui, ligando o centro da circunferência até aqui o ponto P. Aí o que que você percebe que vai acontecer aqui, tá? Deixa eu ver se eu uso aqui um pouco de mágica. Olha a mágica funcionando. Pronto. Vamos lá. Então, o que que acontece? Quando eu tracei aqui do centro da circunferência até o ponto P, o que que eu formei aqui, ó? Dois triângulos retângulos, né, ó? Dois triângulos retângulos. E aí, o que que é interessante ver desses triângulos retângulos aqui? Que eles possuem a mesma hipotenusa. Mas eu ainda não dei nome para essa medida azul aqui, nem para essa. Então, eu vou dar uns nomezinhos para eles por enquanto, tá? Então, eu vou chamar essa medida aqui de M, essa aqui de cima. E essa aqui eu vou chamar de N, tá? Então, observa o seguinte. O teorema de Pitágoras garante que esse cateto aqui ao quadrado, ou seja, o A mais X ao quadrado, mais o M ao quadrado, vai ser igual ao B mais Y ao quadrado, mais o N ao quadrado. Por quê que vai ser igual? Porque os dois triângulos retângulos possuem a mesma hipotenusa, né? Então, quando dois triângulos retângulos possuem a mesma hipotenusa, a soma dos quadrados dos catetos tem que ser igual, né? Ou seja, o que que vai acontecer?
esse cateto aqui, que é o A mais X, ao quadrado, mais esse cateto aqui, que é o M, né? Mais o M ao quadrado, deve ser igual a esse cateto todinho aqui de baixo, que é o B mais Y, ou Y mais B, tanto faz, ao quadrado, mais esse catetozinho aqui, que é o N ao quadrado. Beleza, né? A gente poderia já desenvolver aqui e tal, mas o que que acontece, ó? Na fórmula, o que que vai aparecer? Vai aparecer o A, com certeza, porque tem que aparecer PB, né? Vai aparecer o X, vai aparecer o Y e o B. Esses caras aqui, o M e o N, eles não vão aparecer. Então é interessante que eles não fiquem aqui, né? Nesse desenvolvimento que eu vou fazer aqui. Então, para completar, para facilitar a nossa vida, para esse m ao quadrado e esse n ao quadrado sumirem daqui, o que que a gente vai fazer também? Tem outras ligações importantes nessa figura que a gente pode fazer. Uma ligação importante de se fazer aqui é o seguinte, é ligar o centro da circunferência até o ponto A, tá? Quando a gente liga o centro da circunferência ao ponto A, o que que a gente tem? Um raio. Isso aqui é R. E aqui a gente tem um triângulozinho retângulo, ó. E a gente sabe que nesse triângulozinho aqui, quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Um cateto é A e o outro cateto é M. Então, o que que vai ficar aí? Vai ficar A ao quadrado mais M ao quadrado igual a R ao quadrado, né? Então, vou escrever aqui embaixo, ó. Preste atenção aqui, ó. O que que vai ficar? A ao quadrado mais M ao quadrado igual a R ao quadrado. Mas aí, então, a gente consegue isolar o m ao quadrado, jogando o a ao quadrado para cá negativo. Então, vai ficar m ao quadrado igual a r ao quadrado menos a ao quadrado. Então, isso aqui a gente vai substituir ali no lugar do m depois, tá? A gente vai substituir aqui. Por enquanto, eu vou deixar isso aqui paradinho aqui. E agora eu vou tentar ver se eu consigo fazer uma jogada parecida para o n aqui, para ver se ele some. Então, o que que eu vou fazer agora? Exemplo do que eu fiz antes. Eu vou ligar o centro da circunferência ao ponto C, bem aqui, ó. Então, na hora que a gente liga o centro da circunferência ao ponto C, de novo, o que que a gente vai ter aqui? Ora, um raio, né? A gente vai ter um raio, R, né? Então, aqui vai ser o R aqui. Vou colocar bem aqui assim, né? De novo, aqui tem a situação de um triângulo retângulo. Um cateto é N e outro cateto é B. E a hipotenusa é R. Então, o que que a gente pode escrever? Que r ao quadrado é igual a b ao quadrado mais n ao quadrado. Ou seja, b ao quadrado mais n ao quadrado é igual a r ao quadrado. Joga o b ao quadrado para o outro lado negativo. Então, vai ficar n ao quadrado igual a r ao quadrado menos b ao quadrado, né? Pronto. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou tomar isso aqui e vou substituir no lugar aqui do n ao quadrado, tá? Então, vamos aplicar isso aqui, certo? Isso aqui, substituindo. Então, propriamente, antes de eu desenvolver isso aqui utilizando trinômios, né, utilizando produtos notáveis, eu vou logo substituir o m e o n, tá? Então, aqui vai ficar o seguinte, ó. Eu vou repetir isso aqui por enquanto, sem desenvolver. E aqui eu vou substituir o m ao quadrado por R2 menos A2. Aqui eu vou deixar do jeito que está aqui por enquanto, não vou me preocupar em desenvolver isso aqui agora. E aqui onde tem ao quadrado eu vou substituir por R2 menos B2. Aí vocês vão notar que algo de interessante já vai acontecer na hora que eu faço isso, ó. Apareceu um termo igual de um lado e outro, né? For R ao quadrado. Então esse R ao quadrado aqui, a gente cancela com esse R ao quadrado aqui, ó. Aí o que é que sobra, né? Sobra o seguinte, A mais X tudo ao quadrado, menos A ao quadrado, igual, do outro lado, B mais Y ao quadrado, menos B ao quadrado. Vamos desenvolver. Então, vamos lá. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Menos A ao quadrado.
Aqui vamos desenvolver também quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Menos, não esquecendo, b ao quadrado, né? Olha aí que bacana, ó. Nota que aqui no primeiro membro tem a ao quadrado aqui menos a ao quadrado, então vai cancelar, ó. Opa, mas aí tem que cancelar aqui, né? E aqui. E aqui, b ao quadrado menos b ao quadrado, que é zero, cancela. Então, o que é que sobra aqui no primeiro membro? Vamos só organizar. Sobrou x ao quadrado mais 2ax. E do outro lado, sobra y ao quadrado mais 2by. Tudo que a gente queria. Por quê? Ó? Aqui, a gente consegue colocar o x em evidência. Então, vai ficar x em evidência. X ao quadrado por x é x. Mais 2a. E do outro lado, a gente consegue colocar y em evidência. Y ao quadrado dividido por y é y, né? E 2by por y é 2b. Tá? Agora eu quero ver se eu faço aqui o seguinte. Fazer um recorte aqui, só para ficar melhor. Tá? Pode ser a página atual mesmo. E aí depois eu vou manipular ele aqui. Então eu quero que vocês olhem para esse resultado aqui que a gente obteve, tá? E olhem o que está escrito ali em cima, ó. PA vezes PB igual a PC vezes PD. Ó, quem é PA? Ó, X. Quem é PB, pessoal? PB vai ser tudo isso aqui, ó. Vai ser X mais A, ou seja, X mais 2A. Aqui, ó, quem é PC? PC é Y. Apareceu aqui, ó, Y vezes... O que é isso aqui? O que é Y mais 2B? Ó, Y mais B é PD. Então, a gente acaba de demonstrar que PA vezes PB é igual a PC vezes PD, tá? Tudo isso com base em que... Opa, fiz uma coisinha aqui que eu não deveria. Tudo isso com base em que? No Teorema de Pitágoras, né? Teorema de Pitágoras e essa propriedadezinha aqui muito importante. Quando eu traço aqui uma perpendicular, uma corda, ela vai dividir no ponto médio. Essa propriedade foi primordial para a gente conseguir fazer aqui a nossa demonstração, tá? Então, eu vou deixar escrito aqui no final, né? Portanto, PA vezes PB é igual a PC vezes PD. Para lembrar do resultado, o que você faz? Pensa na parte que está fora e na parte completa, né? No segmento completo. Sempre é assim, tá? Quando eu tenho um ponto exterior, tá? Quando eu tenho um ponto exterior, eu vou pensar na parte que está fora e no comprimento todo, né? Vou voltar aqui um pouco na figura para mostrar o que eu estou dizendo, ó. A parte que está fora, PA, comprimento todo, PB. A parte que está fora, PC, comprimento todo, PD, tá? Então tá feita aí a demonstração. Vamos fazer aqui uma aplicaçãozinha disso. Ó, então observa aqui, ó. Daqui até o... Veja que você... Eu coloquei esse exemplo de propósito, que veja, ó, o A tá aqui, o B tá aqui, né? O C tá aqui, o D tá aqui. Então não fique memorizando negócio de letra. Você tem que pensar, como eu disse, ó, o comprimento tá fora e o todo. Quer dizer, se eu for escrever a propriedade com base nessa figura, como é que eu vou ter que escrever a propriedade então? PB, né, ó, PB vezes PA, é a mesma coisa, né? Acaba sendo PA vezes PB, igual a PD vezes PC. Mas, enfim, não fiquem nesse negócio de decorar a letra, não precisa, tá? Então, quem é a parte que está fora aqui no PB? É o 9. Então, vai ficar 9 vezes... Quem é P até o A? Ele colocou aqui indicado, ó, é o 34. Igual. Quem é PD? Parte que está fora, X. Agora presta bastante atenção. Quem é PC? PC vai ser PD mais DC, ou seja, vai ser X mais X. Cuidado, tá? Então vai ser 2X, tá? Então aqui é 2X, certo? Em particular, como eu gosto de facilitar a minha vida, né? Eu não vou multiplicar 9 por 34 para depois dividir por 2. Eu vou passar esses dois dividindo, mirando aqui no 34. Então vai ficar 9 vezes 34 dividido por 2 igual a x vezes x, que é x ao quadrado, tá? Como eu disse, não vou multiplicar. Ó, por quê?
Porque aqui o 34 ele é divisível por 2, dá 17. Então aqui vai ficar o seguinte, vai ficar 9 vezes 17. Eu tenho medo de botar o vezes assim, para alguém pensar que é um x, então vou botar um ponto, tá? 17 igual a x ao quadrado. Extrair a raiz quadrada, né, aqui, não vou multiplicar, é claro, 17 é primo, né? Então vai ficar x igual, quanto é a raiz de 9? 3. Raiz de 17. Esse aqui é o valor da medida x que está ali fora. Certo? Então, bem aplicativo, né? Tá? Vamos ver aqui o terceiro e último caso. O terceiro e último caso é o seguinte, quando você tem uma reta secante e a outra é tangente à circunferência. Secante, eu já expliquei o que é, né? Secante é que corta em 2 pontos. Né? Essa vermelha aqui ela é secante, corta nesse ponto e nesse. Tangente é só que encosta em um único ponto, tá? Então, isso aqui é uma tangente. E aqui você tem uma secante. Então, esse é o último caso que pode acontecer, estudando cordas na circunferência, né? Você tem uma corda aqui, prolonga ela, né? Formando aqui uma semi-reta que é secante, que é a circunferência. E ela se encontra aqui, nesse pontinho aqui, que eu posso chamar de P, de novo, sem problema, com uma reta que é tangente aqui à circunferência, tá? Bom, uma propriedade interessante do ponto de tangência, que é esse ponto aqui que eu vou chamar de T, é o seguinte, que quando você liga o centro aqui, né, traçando aqui um raio até o ponto de tangência, esse raio ele vai ser perpendicular ao segmento PT, tá? Então, em resumo, a gente vai, eu vou chamar aqui de A, eu vou chamar aqui de B. Então, nesse caso aqui, o que a gente vai mostrar é que PT ao quadrado é igual a PA vezes PB, tá? Eu vou demonstrar isso, PB, certo? Então, a gente vai tentar provar isso aqui, tá? Já sabe, como é que a gente vai provar isso? A gente vai ter o auxílio lá daqueles fatos anteriores, tá? Que a gente demonstrou aquela propriedadezinha do ponto médio aqui. Então, vamos lá. Primeiramente, é isso que eu vou fazer, né? Eu já vou ligar aqui o ponto médio aqui à corda, traçando um segmento que seja perpendicular à corda, tá? Não pode ser qualquer, não pode ser um segmento, tem que ser um perpendicular aqui. Então, ele sendo perpendicular, ele vai dividir a corda no seu ponto médio, tá? Então, aqui, 90 graus, aqui é 90 graus. O importante é que aqui, essa medida aqui, se eu chamar de Azinho, essa medida do ponto aqui para cá, eu posso chamar esse ponto M, médio de M, tá? Então, a medida do B para o M é igual à medida do M para o A, que é Azinho, tá? Essa medida PA eu vou chamar de X, e essa medida do tangente aqui eu vou chamar de Y, tá? E agora o que eu vou fazer? Eu vou ligar aqui o centro ao ponto T, tá? Então, agora eu vou traçar aqui outro raio aqui. Quer dizer, outro raio não, eu vou traçar o raio, né? Isso aqui não é um raio. Vou traçar aqui do centro para cá, até o ponto T. Então, a propriedade importante que eu mencionei é que quando a gente traça um raio ligando ao ponto de tangência de uma reta na circunferência, esse ângulo aqui, tá? Vai ser um ângulo reto, vai ser um ângulo de 90 graus. Certo? Aqui, vocês já sabem que é um raio. Essa medida, eu não dei nome para ela, posso chamar ela de M ou N, tanto faz, tá? E aí, nessa situação aqui, eu vou ter algo parecido com a situação anterior, né? Aqui eu vou tentar ligar o centro da circunferência até o ponto P. Aí eu vou formar dois triângulos retângulos que possuem a mesma hipotenusa. Então, ó, eu vou ligar aqui, ó, o centro da circunferência ao ponto P, bem aqui, tá? Na hora que eu faço isso, eu formo dois triângulos retângulos que possuem a mesma hipotenusa, que é esse segmento branco aqui. Então, o que é que eu tenho daí direto? Eu tenho o seguinte, que y ao quadrado mais r ao quadrado é igual a quê? Esse cateto aqui todinho, que é a mais x, ao quadrado, mais esse aqui, que é n. Então, n ao quadrado, tá? Bom, aí o que que acontece? Mas, professor, esse n não vai aparecer na jogada, né? Vai aparecer aqui quem? O y, o x e o a. Nem esse r vai aparecer.
Então, o que a gente vai pensar? A gente vai ligar o ponto, o centro da circunferência aqui, ao ponto A agora, tá? Baseado na ideia que a gente tomou anteriormente, né? Então, depois que você faz uma demonstração, as outras seguem parecidas. Então, vou ligar aqui, ó, tá? Quando a gente liga o centro, eu poderia chamar esse centro aqui de ponto O, tá? Ponto O, opa. Quando a gente liga o O ao ponto A, aqui você tem um raio. Então, o que é que acontece? O A ao quadrado mais N ao quadrado é raio ao quadrado, né? Então, ó, o A ao quadrado mais um N ao quadrado é igual a raio ao quadrado. Então, a gente pode trocar o N por R2 menos A2, ou a gente pode trocar aqui o R2 por isso aqui, por essa soma, né? Então, o raio ao quadrado é igual a 2 mais N2. Então, vamos lá, ó. A gente vai jogar isso aqui, ó, tá? Então, a gente vai ter o seguinte, como é que vai ficar aí, então? Vai ficar y ao quadrado mais... O que é r ao quadrado? É A2 mais N2, né? A2 mais N2. É igual. Aqui, né, eu vou desenvolver logo. Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, 2 vezes A vezes x. Mais o quadrado do segundo. X ao quadrado. Não esquecendo que mais na frente aparece n ao quadrado. Aí o que vai acontecer, ó? Alguns cancelamentos aí. Vai cancelar aqui, ó, o n ao quadrado com o n ao quadrado. Vai cancelar o a ao quadrado com o a ao quadrado. E o que a gente obtém, então? Que y ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 2ax. Vou só colocar o x em evidência. E aí quero que vocês observem o que acontece. Então vai ficar x mais 2a. Ora, o que é o y? É a medida de P até T, né? PT. Y ao quadrado. Então, portanto, ó, PT ao quadrado é igual. O que é x? X é a medida de PA, né? PA vezes... O que é x mais 2a? X mais A mais A. Então, vai ser do P até o B. Então, acabamos de demonstrar que PT ao quadrado é igual a PA vezes PB. Certo? Então, o quadrado aqui da medida do segmento tangente é igual ao produto do segmento que está fora pelo segmento todo, tá? Certo? Tá feita aí a demonstração. Ela segue, de fato, as mesmas vias aqui da demonstração anterior. Certo, pessoal? Vamos fazer uma aplicaçãozinha. Então, observe que essa situação está encaixada nessa situação aqui que a gente demonstrou, né? Tem um segmento tangente. Então, vamos lá. Como é que a gente vai fazer aqui? Ó, o externo aqui é x, e o interior é 9, e o tangente é 6. Então, vamos lá. 6 ao quadrado, né? Vai ser igual a x vezes o todo, x mais 9. Pronto. Tá? Então, vai ficar, vou distribuir aqui, ó. Então, vai ficar x ao quadrado mais 9x igual a 6 ao quadrado, que é 36. X ao quadrado mais 9x menos 36 igual a 0. Tá? Aí agora a gente vai ter que resolver a equação de segundo grau, né? Eu vou tentar pensar no método de soma e produto, tá? X' mais x duas linhas é menos b sobre a, então é menos 9. E x' vezes x duas linhas é c sobre a, que é menos 36. Será que tem, hein? Valores inteiros isso aqui? O produto é 36, soma menos 9. Tem que ser sinais contrários. 4 vezes 9 é 36, mas não pode, né? 1,36 não tem nem perigo. 2,18 também não. Já esgotei todos, né? 2 vezes 18 é 36. 6 vezes 6 também não. Eu acho que esse x aí não vai dar inteiro não, né? Vamos fazer o delta aqui para ver. Vamos lá. 9 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 36. Então vai ficar quanto aqui? 9 é 81, né? Menos com menos é mais.
4 vezes 6, 24, 144. É possível. 5, 8, 4, 12, 225. Ah, 225 é 15, né? 15. Então, vamos dar fracionário, então, a resposta aí. Então, o que vai ser o x? X menos b, então fica menos 9, mais ou menos 15, sobre 2 vezes o a, 2. Separa aqui o x' e o x duas linhas. Menos 9 mais 15, sobre 2. Ah, é 3 e 12, né? Pronto. Depois que a gente faz, acontece, viu? Aconteceu comigo, pode acontecer com vocês. Depois que eu faço o delta quase todo, eu sei qual é o número. 3 e 12. No caso, vai ser 3 e menos 12, então só pode ser 3. 15 menos 9 dá 6, por 2 dá 3. Aqui dá menos 24, por 2 dá menos 12. Porém, o x não pode ser negativo, né? Isso aqui não pode. Então, o x é 3, tá? Então, o x é 3. X é 3. Ok, pessoal? Você pode fazer o teste, né? Lá na figura. Se o x é 3, então essa medida aqui, 3 mais 9 é 12, né? Então, 6 ao quadrado, o resultado diz que 6 ao quadrado é igual ao produto dessa medida que é 3, pelo todo que é 3 mais 9, 12. Tá correto, né? 36 é igual a 36. Certo? Então, para não me alongar muito, certo? Eu vou parar por aqui hoje. E aí é o seguinte, o que vocês vão fazer? Eu coloquei mais algumas aplicações aqui, alguns exercícios, vocês vão tentar fazer, certo? Vou mandar esse PDF para vocês. Cuidado que aqui, aí vocês vão visualizar a página toda, tem perigo. Aqui tem 4 aplicações, aqui tem mais 2. Então são 6 aplicações, tá? Aqui provavelmente vai dar uma equação no segundo grau, né? Quando você desenvolver. Aqui tem o caso do tangente, né? PA, certo? Então, para casa, vocês vão tentar fazer essas 6 aplicações aqui que eu deixei.